Olá, pessoas. Então, acho que tá meio torto isso daqui, mas, enfim, sobreviveremos, né? Hoje vim mostrar os 12 livros que eu separei pro ano que vem. Não que em algum ano eu tenha cumprido esse desafio, mas, né, a gente continua fazendo. Então, eu separei um livro de cada país, pra fazer um negócio mais diferente. Não tá numa ordem específica, eu vou ver se eu encaixo um. Desculpa. Vou ver se eu encaixo um por mês, mas, né, não está definido, esse é em janeiro, esse é em fevereiro, né? São esses 12 e em algum momento serão lidos. Ou não, mas enfim. Então, começando com o que está no topo da pilha aqui, com Itália. Peguei o Aço, da Silva Avaglione. Eu não sei sobre o que se tratam esses livros, né? Eu poderia ler a sinopse, né? Vamos lá. O primeiro romance de Silva Avaglione, Aço, é considerado pela crítica italiana o fenômeno literário de 2010. Vencedor do prêmio Compilo Opera Prima, o livro esteve na lista dos mais vendidos desde seu lançamento e colocou Avaglione entre as grandes revelações do ano. Com um textuágio, a autora narra a descoberta do amor e do sexo por duas adolescentes em meio à violência de uma pequena cidade industrial à beira-mar. E descreve com precisão as lutas diárias de pessoas às voltas com a escaldante fundição de aço, apáticas diante da TV ou perdidas em sonhos de grandeza. É um livro arrebatador, de uma das vozes mais surpreendentes da nova literatura italiana. É, confesso que a sinopse não foi assim a coisa que mais me empolgou do mundo. Aí, Israel com Boas Pessoas de Nir Baran. Europa, 1938, forçado a abandonar sua brilhante carreira de publicitário em uma empresa americana com filiais na Alemanha, Thomas Heisenberg decide colocar seus talentos a serviço do maquinário nazista. Enquanto isso, em Leningrado, Alexandra Weisberg, filha de um intelectual judeu, tem que tomar uma decisão difícil. Seus pais logo serão condenados como inimigos do povo. E para salvar seus irmãos mais novos de um destino similar, ela precisa se aliar ao regime que trouxe a ruína para sua família. Enfrentando as dúvidas morais de um mundo que desmorona, Thomas e Alexandra decidem sobreviver a qualquer preço. Eles estão integrados ao mesmo mecanismo, a ideia de fazer o mal menor. Às vésperas da declaração da guerra entre a Alemanha e a União Soviética, os dois constroem um elaborado plano que pode marcar o rumo de suas vidas e mudar o curso da história. Boas Pessoas é um romance avassalador que mergulha num dos momentos mais terríveis da nossa história. Com uma excepcional força narrativa baseada em extensa pesquisa histórica, este livro atravessa a Europa durante a Segunda Guerra Mundial, elaborando um retrato impactante dos homens e mulheres anti-heróis ou idealistas que viveram esse tempo. Esse já pareceu mais interessante. Aí vamos para o Uruguai com A Trégua, de Mário Benedetti. Publicado em 1960, A Trégua é o mais famoso romance de Mário Benedetti, uma das obras mais importantes da literatura latino-americana contemporânea. Escrito em formato de diário, com um texto incisivo, muitas vezes irônico, o livro conta a história de Martim Santomé, um homem maduro, de muita bondade, meio apagado, mas inteligente. Prestes a completar 50 anos, viúvo há mais de 20, Santomé mora com os 3 filhos. Não se relaciona bem com nenhum deles. Tem poucos amigos e mantém uma rotina cinzenta, sem sobressaltos. No diário conta os dias que faltam para a aposentadoria, mas não tem ideia do que fará assim que se livrar do trabalho maçante. Seu destino, no entanto, mudará quando conhecer Laura Avallaneda, uma jovem discreta e tímida contratada para ser sua subalterna. Com ela, Martim Santomé voltará a conhecer o amor, numa luminosa trégua para uma vida até então taciturna e opaca. Mário Benedetti, o que eu li dele eu gostei, um livro que eu li dele eu gostei bastante. Então, depois disso vamos para a Alemanha com O Pescoço da Girafa, de Judith Shalansky. Inge Lomark é a última de sua espécie, professora de biologia do Colégio Charles Darwin, na antiga Alemanha Oriental. Ela sabe que adaptação é tudo, mas as coisas estão mudando muito rapidamente. As pessoas já começam a olhar para o Ocidente em busca de empregos e oportunidades de vida. Sua própria filha deixa o país. O ambiente conhecido está desaparecendo. E, mesmo que os alunos e colegas da escola não sejam os espécimes mais brilhantes da manada, parece que Lomark está ficando para trás. Escrito com elegância e ironia, O Pescoço da Girafa é um impactante relato sobre a natureza dos seres humanos e seus
seus sistemas. O único outro livro alemão que eu li, eu acho que foi o Dia em que Selma Sonhou com o Okapi. Gostei bastante. Vamos ver aquele ali. Aí, vamos para o Brasil com Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Esse é um livro que eu já comecei, tentei ler ele algumas vezes, mas nunca cheguei nem na página 100. Né? Vamos lá. Depois do que eu passei com o Lobo Antunes lá, esse daqui vai ser fichinha. Clássico da literatura brasileira, referência internacional da mais competente ficção do nosso país. Viva o Povo Brasileiro é um romance profundo e arrebatador, saudado como Rebelé Tropical por Jorge Amado ao lançar seu primeiro livro. João Ubaldo Ribeiro se consagra neste romance como estrela de primeira grandeza, denunciando a maturidade de seu estilo, exuberante, erudito, com senso privilegiado de humor e malícia. O desafio é ambicioso, narrar 4 séculos de história da Bahia, associando imaginação ao fato, na torrente da memória ou da ficção, em que se misturam a verdade e a mentira das palavras. A obra cumpre exemplarmente seu projeto literário, enfeitiçando o leitor com linguagem transgressora, capaz de recriar a própria língua e nossa visão de identidade. Lançado em 1984, Viva o Povo Brasileiro ganhou o Jabuti de melhor romance, seguindo a trajetória incomum de êxito na crítica e sucesso de público. Aqui podemos reler a história do ponto de vista dos subalternos e conhecer personagens antológicos, inventados ou não, por este autor essencial. Viva o Povo Brasileiro, fascina e subverte. Uma joia literária. Romance fundador para a nossa educação cultural e sentimental. Depois disso, vamos para o Japão, com Crônica do Pássaro de Corda, do Haruki Murakami, que é o livro que eu estava economizando, né? Mas enfim. Toru Okada é um jovem casado, sem filhos, que leva uma vida banal em Tóquio. Quando seu gato desaparece, ele vê seu cotidiano se transformar. A partir disso, personagens cada vez mais estranhos começam a aparecer ao seu redor, transformando a realidade em algo digno de sonho. Com seus fantasmas invadindo o mundo real, Toru é obrigado a enfrentar os problemas que carregou consigo por toda a vida. Conjugando os elementos mais marcantes da obra de Haruki Murakami, Crônica do Pássaro de Corda fala sobre a efemeridade do amor, a maldade que permeia a sociedade moderna e o legado violento que o Japão trouxe de suas guerras. Cativante, profético, cômico e impressionante. É um tour de force sem paralelos na literatura atual. Ansioso, e acabou o espaço ali. Depois disso vamos para a França, com Outras Vidas que Não a Minha, de Emmanuel Carré. Com alguns meses de intervalo, a vida me fez testemunha de 2 tragédias que são as que mais me dão medo no mundo. A morte de uma criança para seus pais e a morte de uma mulher jovem para seus filhos e seu marido. Uma pessoa então me disse: "Você, que é escritor, vai fazer um livro sobre tudo isso?" Foi uma ordem, e eu a aceitei. Foi assim que comecei a narrar a amizade entre um homem e uma mulher, ambos sobreviventes de um câncer, ambos mancos e juízes, que se ocupavam de processos de endividamento num tribunal de Viena. Este livro trata da vida e da morte, da doença, da pobreza extrema, da justiça e sobretudo do amor. Tudo o que está aqui é verdade. Emmanuel Carré. Vamos ver. Aí vamos para a Colômbia, com O Despenhadeiro, de Fernando Vallejo. Fernando Vallejo é um dos principais nomes da atual literatura latino-americana, autor de livros fortemente autobiográficos e reveladores. Chegou a ser comparado na França com Lautréamont e seus Cantos de Maldoror. Segundo o jornal Le Monde, seu estilo é inesquecível e o leitor aturdido e estupefato, mas ao mesmo tempo fascinado, se deixa levar. É também um escritor controvertido, que abandonou o país natal há mais de 30 anos para viver no México, e ao receber o prêmio Rômulo Gallegos, em 2003, dedicou aos animais, que sofrem e sentem como nós. São nossos companheiros no horror da vida. O Despenhadeiro nos mostra Vallejo em seu auge criativo. Seu estilo único e surpreende desde as primeiras páginas, seja pela franqueza com que fala da família, seja pelas descrições de uma violenta Medellín, ou pela ironia com que trata tudo, da Igreja Católica aos hábitos mais comuns da sociedade. É um livro impressionante de um dos autores mais originais de sua geração. Aí vamos lá para o outro lado do mundo, na China, com Em Uma Noite Sem Luar, do Dai Sijie. Em seu novo romance, Dai Sijie, o consagrado autor de Balzac e a Costureirinha Chinesa, relata a comovente história de 2 jovens de culturas distintas que, juntos, descobrem sentimentos que darão novo rumo às suas vidas. Em Uma Noite Sem Luar, narra a trajetória de uma jovem francesa que, fascinada pela cultura chinesa, se muda para Pequim em 1978,
Ao se aventurar pelas ruas da cidade, ela conhece um homem introvertido, que esconde uma difícil missão: encontrar a metade desaparecida de um misterioso manuscrito, descoberto por seu pai anos antes, e escrito em uma língua completamente desconhecida. Ligados um ao outro por sentimentos cada vez mais profundos, ambos partem em busca do texto perdido, e acabarão por encontrar muito mais do que esperavam, em uma arriscada e imprevisível jornada. Depois disso, vamos para os Estados Unidos, por que não, né? Com A Travessia, de Cormac McCarthy, que é o segundo volume da trilogia da Fronteira. Seria uma continuação de Todos os Belos Cavalos, inclusive a capa combina, felizmente. Obrigado, Alfagar. Estamos esperando as cidades das planícies e esperamos que a capa não destoe, né? Enfim. Meio oeste americano, final dos anos 1930. Billy Parham, de 16 anos, captura uma loba que atacava o rancho de sua família. Em vez de matá-la, ele parte de forma impulsiva para as montanhas do México a fim de devolvê-la ao lugar de onde veio. É assim que começa sua jornada por um país onde homens e fantasmas se encontram, e a violência chega tão repentinamente quanto uma onda de calor. A Travessia é ao mesmo tempo luminoso e sombrio, um livro capaz de tocar o coração dos leitores. Então, descemos novamente para a América do Sul e vamos para a Argentina, é isso? Argentina, com O Viajante do Século, de Andrés Neumann. Um visitante enigmático, uma cidade em forma de labirinto da qual parece impossível sair. A partir de um microcosmo imaginado, Andrés Neumann discute questões políticas, sociais e literárias do século XIX, mas de uma forma inusitada, com o olhar de um observador do século XXI. Selecionado pelos jornais El País e El Mundo como um dos 5 melhores romances em língua espanhola de 2009, O Viajante do Século é um romance ambicioso que condensa e discute conflitos da Europa antiga e moderna por meio de personagens fascinantes e de uma história repleta de mistério, humor e paixão. Interessante. E o último aqui, que na verdade foi o primeiro que eu peguei, é na Índia, esse país que eu acho tão interessante a literatura, pelo menos, com O Palácio de Espelhos, de Amitav Ghosh. É um calhamacito. Ele parece bem maior do que é, na verdade. Ele não tem 600 páginas. Mas parece gigantesco, com essas folhas grossas aqui. Um romance épico escrito por um mestre na arte de contar histórias. O Palácio de Espelhos narra os passos de um menino órfão e pobre, Rajkumar, surpreendido em meio à invasão britânica da Birmânia em 1885, às vésperas da expulsão da família real birmanesa pelos soldados. O menino se descobre apaixonado por uma bela pajem da rainha. Ela segue com seus senhores para o exílio, mas ele não a esquece. Anos depois, dono de um próspero empreendimento madeireiro, Rajkumar parte para a Índia em busca da amada. Ao longo do livro desenrola-se a trajetória de 3 famílias, cujo destino se entrelaçam. A vida destes personagens ilumina os conflitos que transformam e levam a Birmânia, a Índia e a Malásia à modernidade. Uma saga familiar que nos transporta a culturas distantes e nos transforma em testemunhas do fim da monarquia birmanesa e da ascensão e queda do Império Britânico. Uma fascinante história de amor e guerra. Confesso que foi um dos que me deixou mais interessado, assim, junto com o do Murakami, o do Nibran e do Cormac McCarthy. São os que mais me interessaram. Eu até já tinha lido uma ou outra sinopse aqui, mas já não lembrava, né? Enfim, esses são os livros que eu pretendo ler em 2024, os principais, não serão só esses. Mas enfim, me conta aí se você também monta essas listas de 12 para o ano seguinte e se você, diferente de mim, cumpre essas listas. Embaixo você encontra meu link da Amazon, compre por ele, me ajuda pra caramba. O link da minha lista de desejos, caso você queira me mandar alguma coisa. O link do blog, o blog da Kelly, o Kawaii, o Scooby e o Instagram.